Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Lá vai o longo da estrada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Oi, meu amigo, oi, minha amiga. Você gosta do nosso podcast? Estamos com um projeto para ampliar o podcast para mais plataformas, como uma web rádio, por exemplo, um aplicativo próprio para facilitar a sua audiência. Seja nosso apoiador no apoia-se.se/Rádio Sobrenatural. Com seu apoio, compraremos equipamentos que precisamos e, em forma de gratidão, você terá acesso ao nosso grupo secreto no WhatsApp, onde rola muita prosa boa, entre outros benefícios exclusivos. Desde já eu agradeço o seu apoio. O link está na descrição desse episódio. Muito obrigado! Márcio, obrigado por ter me passado o WhatsApp e eu tô te mandando agora a minha história. Só que eu tô te mandando de forma escrita, porque, como a gente conversou, você sabe que eu tenho esse problema de gagueira. Eu não consigo falar muita coisa sem gaguejar, então o áudio do meu caso ia ficar muito ruim de você ouvir. Uma carta comprida, mas eu fiquei muito contente de te conhecer e eu queria que você contasse essa minha história, esse meu caso, aí no seu podcast, do qual eu gosto muito. Eu sou lá do interior. Eu gostava muito da minha vida lá. Bom, a gente quando é menino, a gente gosta muito, né? Não tem preocupação, não tem grandes responsabilidades. E assim eu fui crescendo. Eu e a rapaziadinha lá da rua, da cidade que eu vivia. Eu vi os caminhões passando na rodovia e imaginava comigo: um dia eu vou me casar, um dia eu vou tornar caminhoneiro, vou levar minha esposa a viajar. Sabe aquele sonho de menino que a gente vive sonhando muitas vezes, pensamento longe? E esse sonho, graças a Deus, se tornou realidade. Eu me tornei caminhoneiro. Eu casei com a menina mais bonita da minha rua. A gente começou a namorar, a gente era novo, era bem adolescente ainda, mas enfim, com o tempo de namoro a gente acabou se casando. Era o meu primeiro amor, era a minha primeira paixão. E desde menino, toda a molecada lá da rua achava ela muito bonita. O nome dela era Cláudia, era Claudinha. Todo mundo conhecia ela por Claudinha, a menina mais bonita da rua. Me tornei caminhoneiro e a gente tinha uma vida muito contente, muito feliz. Eu estava começando a construir a minha vida, começando a construir a minha casa, humilde, simplesinha. Mas é a casa que eu podia construir. E com o tempo de casamento, a nossa filha nasceu e já era uma mocinha, uma menininha de 9 anos. Como eu me lembro daquele dia que ela nasceu. Tinha vez que eu estava tempo fora de casa, eu chorava de saudade de casa, chorava de saudade da minha filha. E só que a gente começa a vida, é difícil, e eu estava construindo a minha vida. Mas parece que as coisas, quando a gente está muito bem, começa a dar uma reviravolta na vida. A vida da gente vira de ponta cabeça, né, Márcio? Eu comecei a notar a minha esposa diferente comigo. Ela já não era mais tão carinhosa, ela já não era mais,
Sabe, naquela época que eu viajava, eu ainda não existia esse negócio de WhatsApp, ainda não existia essas coisas. Quando eu parava num centro telefônico, eu ligava para uma vizinha e muitas vezes a vizinha falava: ó, a sua esposa não está em casa não, ela não está não, ela saiu. E só que a gente começa a vida, é difícil, e eu estava construindo a minha vida. Mas parece que as coisas, quando a gente está muito bem, começa a dar uma reviravolta na vida. A vida da gente vira de ponta cabeça, né, Márcio? Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Mas sabe, Márcio, para resumir um pouco, eu com o tempo passando e a minha esposa cada vez mais fria comigo, ficou totalmente diferente quando a gente começou. Apesar da gente ter pouco tempo de casado, ela mudou completamente. Até que um dia, Márcio, eu descobri a traição da minha esposa. Eu me emociono sempre até hoje em falar e eu a perdoei. Eu acabei perdoando, mas, Márcio, não ficou a mesma coisa. A nossa vida virou em briga, virou em desconfiança. E, sabe, eu para tentar melhorar, eu levava ela a viajar junto comigo. Às vezes ela não queria ir, mas eu insistia muito e a minha filha gostava muito de viajar de caminhão. E então eu conseguia vencer ela pelo cansaço, mas nessas viagens, Márcio, era sempre brigava, sempre briga pra lá, briga pra cá, era discussão. E numa dessas discussões a gente brigava ali na estrada, o caminhão andando, a gente começava a discutir. Apesar de ter perdoado ela, eu tinha assim uma dor no coração, que qualquer coisinha me deixava nervoso, eu ficava estressado nessas brigas. E em uma dessas brigas eu me acidentei com um caminhão e nesse acidente ela veio a falecer. E eu me machuquei bastante, era um caminhãozinho, não era tão novo, era um caminhãozinho que eu ainda estava pagando. E eu acabei perdendo tudo, perdendo a minha esposa, quase morri, perdi meu caminhão. A única coisa boa que aconteceu nisso tudo é que a minha filha que estava com a gente não sofreu um arranhão mais. Mas enfim, foi muito difícil eu recomeçar a minha vida. Agradeço muito até a minha irmã, que ficou cuidando da minha filha para mim. Depois que eu sarei, depois de ter passado todo esse trauma, a minha irmã cuidando da minha filha, e eu voltei a trabalhar de empregado. Mas cidade pequena, você sabe como que é, né, Márcio? Cidade pequena, todo mundo conhece a gente, todo mundo sabe. E lá na empresa, tinha lá uns engraçadinhos e colegas mesmo de estrada, de profissão. E dentre um desses colegas de profissão, tinha um que sempre tirava sarro de mim. Sempre tirava sarro de mim, porque sabia de toda a minha história, do meu casamento com a minha esposa, sabia da traição. Sabe aquelas piadinhas, sempre fazendo aquelas piadinhas sem graça, aquelas brincadeiras que me deixavam muito nervoso. E nenhum dia, Márcio, eu tava tão nervoso, e esse rapaz, ele veio com as brincadeiras chatas, umas piadinhas, e todo mundo rindo de mim, e eu nesse nervoso, eu acabei entrando em vias de fato com esse rapaz, muito nervoso, Márcio, eu acabei cometendo um crime muito grave. Eu fui condenado, apesar de ser réu primário, os agravantes do meu crime fez com que eu fosse condenado. Por pouco tempo, é verdade, Márcio, mas eu fui condenado, e fui encaminhado para o presídio da capital. Minha vida se tornou um inferno, um verdadeiro inferno. Eu estou escrevendo essas linhas aqui no WhatsApp para você, Márcio, contando essa minha história, mas eu confesso que nesse exato momento eu estou chorando. De lembrar de tudo que eu passei. Depois que eu passei o martírio de ser julgado, o martírio de ir preso e o martírio de ter entrado pela primeira vez na minha vida numa penitenciária. Mas eu jamais imaginasse que eu ia entrar dentro do próprio inferno. Um presídio grande, de capital, primeira noite, a terceira. Você sabe, quando a gente chega num lugar desse, eu fui ficando debilitado. E nenhuma das noites naquela cela grande, tinha bastante juntos ali comigo, tinha bastante presos ali junto comigo, era uma cela apertada, não tinha espaço para todo mundo. Eu, como vivia cansado, porque eu não conseguia ter paz, não conseguia dormir, passando por tudo aquilo que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar, nenhuma dessas noites mais. Eu não sei se por cansaço ou se sonolento, eu começo a escutar uns barulhos esquisitos, uns barulhos de uivo, uns barulhos feios, um barulho que vinha do fundo. Assim, eu olhava para a parede, vinha da parede aquele barulho. Na madrugada, todo mundo dormindo e eu acordado ali. Eu escutava gemido, eu escutava choro, eu imaginava, eu tô aqui sofrendo, mas tem alguém que está sofrendo muito mais que eu. Eu imaginava que era na cela do lado, mas depois eu descobri que do lado de onde vinha o barulho não tinha cela.
Era um corredor comprido que dava acesso a outro pavilhão. E eu comecei a ficar preocupado com isso, porque toda noite eu ouvia aquele choro. Toda noite eu ouvia aqueles lamentos. E quando foi um dia, Márcio, olhando para o escuro, na madrugada, aquela escuridão, eu olhei e eu vi um vulto no canto da cela, como se olhando para mim. Eu levei o maior susto e eu pulei assim, naquele susto, ainda caí por cima de um pessoal que estava deitado no chão. E eles ficaram bravos comigo, quiseram me agredir. E eu apavorado ali, olhando, apontando aquilo que estava no canto da parede. E os caras tirando sarro de mim. Você tá louco, rapaz? Você tá louco? Não tem ninguém ali, não tem ninguém ali. E eu apontando, Márcio, apavorado com aquele vulto preto. Quando de repente aquele vulto começa a chorar. Estende a mão para mim e começa a chorar, como se quisesse que eu puxasse ele ou que se eu desse a mão para ele, mas só eu estava vendo aquele vulto no canto da cela. Até que se causou um tumulto na cela e veio lá um dos guardas lá e ameaçou a gente a parar, senão a gente ia sofrer. E por fim eu me encolhi num canto e eu vendo aquele vulto não saía dali. O pessoal da cela lá achou que eu estava louco. Para quem olhava para mim, eu já não era normal, porque eu não dormia, eu ficava olhando para a cela, sabe? Quando você fica naquele apavoramento, é como se eu estivesse preso no próprio inferno, e era o que eu me sentia. Eu via esse vulto sempre no canto escuro da cela. Eu tampava a mão com o ouvido, assim, para não ouvir, eu fechava o olho, mas era pior. Quanto mais eu tampava o ouvido, mais eu escutava aquele choro, aquele lamento, e aquele vulto preto, que só eu via no canto da cela. Eu, de tanto reclamar, de tanto ficar apavorado durante a noite, os próprios presos começaram a ficar com dó de mim. Tinha um rapaz que estava cumprindo pena lá, e ele veio, ele ficou do meu lado e falou: olha, esse vulto preto aí, ele mora nesse canto aí. Esse canto da cela, antigamente, essa parede não existia, ela dava acesso para o corredor, e ele morreu enforcado aí. É ele que tá aí chorando. A turma conta que ele era inocente, ele se enforcou aí. E ele não consegue sair daí. Não é todo mundo que vê ele, não. Não é para todo mundo que ele aparece, não é todo mundo que ouve ele, não. Você vê ele toda noite, né? Contei, toda noite eu vejo ele me apavora. E esse rapaz que estava comigo lá, que depois eu me tornei amigo dele, disse: não precisa ter medo. Ele só chora e estende a mão, como se ele quisesse uma ajuda. Outros já viram, já falaram, eu nunca vi. Mas eu sei que ele está ali, no canto da cela. E de noite você vê ele. Eu nunca vi. Meu advogado conseguiu fazer com que eu fosse transferido para minha cidade. Mas eu nunca esqueci aquele vulto. Eu escuto aquele choro a noite toda. Eu já fiz diversas orações. Eu já fiz diversas promessas. Eu não consigo esquecer aquele vulto, aquele choro, aquele lamento que eu vi. Eu sei que tem muita gente ali que é criminoso e sei também que tem muita gente inocente que se desespera. Eu vou te falar, Márcio, que eu não tinha nem jeito. Mas se eu tivesse naquelas noites, se eu tivesse uma corda, se eu tivesse um jeito de tirar minha própria vida, eu tirava. Eu nunca esqueci, esse vulto me assombra até hoje. Eu tenho medo de escuro, eu sempre estou ouvindo ele. Eu já fiz diversas orações e não consigo esquecer aquele choro, aquele lamento. É como se aquilo me perseguisse. Tenho fé em Deus, eu tenho feito muita oração. De um tempo para cá tem diminuído bastante, eu quase não tenho escutado. Eu, graças a Deus, consegui um serviço depois que eu saí de lá. Já estou livre da justiça, já paguei o que eu devia e estou de novo, Márcio, trabalhando na estrada. E minha filha, uma mocinha, já é uma mocinha. Queria que você contasse essa história lá no seu podcast. Para muitos pode ser uma loucura, pode ser uma coisa que não tem importância, mas para mim, Márcio, esse fantasma me apavorou durante muito tempo. As cadeias é cheia disso, viu? Porque depois, durante o dia, muitos me contavam, via gente chorando, teve gente até que ficou louco, precisou ser medicado com remédio forte, mas eu, graças a Deus, consegui sair. E peço a Deus que nunca mais eu volte para aquele lugar. Imaginava muitas vezes que era coisa da minha cabeça, mas essas coisas existem, viu, Márcio? E se você está gostando do nosso podcast e você quer nos apoiar, dá uma força. Se você quiser me pagar um cafezinho na estrada, te agradeço muito. Esse nosso projeto, a gente conta com o apoio de vocês, ouvintes, que pode nos ajudar. O link, a descrição do nosso apoio, se você quiser se tornar um apoiador, está aqui no nosso episódio. Se você quiser nos pagar um cafezinho ou nos fazer um Pix, a gente agradece muito para a gente continuar contando essas histórias e melhorando cada vez mais. Eu agradeço de coração
E a gente está também no YouTube, contando essas histórias no YouTube. E o nosso podcast tem muitas histórias para contar. E com sua ajuda, com seu apoio, com aquele cafezinho que você poderá nos ajudar, nos incentiva mais ainda a melhorar cada vez mais em equipamento e melhorar cada vez mais, para trazer um trabalho de melhor qualidade. Eu agradeço muito. E a gente se vê nas estradas.